Você olha para a vida com esperança? O Salmo 126 nos ensina a olhar para trás com gratidão, viver o presente com fé e encarar o futuro com confiança. Hoje, no programa Verdade e Vida, o reverendo Hernandes Dias Lopes nos convida a enxergar a vida com os olhos da graça. Acompanhe. Nós estamos chegando ao final de mais um ano e esse é um tempo de avaliação, um tempo de gratidão, um tempo de autoexame, um tempo de investimento. Hoje eu quero falar sobre um olhar tridimensional e vamos basear esta mensagem no Salmo 126. Vamos ouvir a leitura desse texto. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Estamos chegando ao final, portanto, de mais um ano. Ano difícil, de muitas lutas, de muitas angústias, onde assistimos notícias, às vezes, tão difíceis de engolir, de reciclar e processar. Mas hoje eu quero trazer a você, nesse fechar das cortinas deste ano, uma reflexão e uma palavra de esperança. Porque a nossa esperança está no Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. Nossa esperança não está nas mãos dos líderes políticos da nação, nem naqueles que detêm o poder econômico. A nossa esperança está em Deus. E Ele é poderoso para restaurar nossa sorte e renovar nossa esperança a despeito das circunstâncias. E o Salmo 126, que é um salmo pós-cativeiro babilônico, retrata esta gloriosa verdade. O salmista olha para trás, olha para o presente e olha para o futuro, numa visão tridimensional. Quando ele olha para o passado, ele olha com gratidão, porque aquele povo que estivera há 70 anos na escravidão, no cativeiro, na Babilônia, tem sua prisão encerrada. O povo retorna à sua terra. O povo renova a sua esperança. O povo recomeça a escrever a sua história. E ele então vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olhe para o passado da sua vida. Olha quem você era. Olha quem você é. Olha o que Deus fez na sua vida. Olha a redenção que você recebeu em Cristo Jesus. Olha como seus pecados foram perdoados. Olha como a graça de Deus foi estendida a você, tirando você das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Nós também temos uma história a contar. Não estávamos talvez prisioneiros, atrás de grades,
espoliados dos nossos bens, vivendo como escravos em terra estrangeira. Mas éramos escravos do pecado. Vivíamos debaixo de uma tirania. Não havia em nós esperança. Estávamos perdidos. Mas o Senhor nos achou, o Senhor nos buscou, o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos levou para a sua presença, transportando-nos do império das trevas para o reino da sua luz. Oh, gloriosa redenção que temos também em Cristo Jesus. Ao olharmos para trás, o sentimento que tem no nosso coração é gratidão por tão grande salvação. Mas agora, o salmista olha para o presente, e ao olhar para o presente, a crise está lá também. O fato de você ter sido salvo não significa que você vive num mar de rosas. Então, ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E ele admite que ele precisa de restauração. Ele admite que a vida agora, mesmo retornando para o território de Israel ou vivendo em Jerusalém, há uma sequidão instalada no peito. Há um deserto existencial. E ele admite que esta restauração não é uma obra que ele mesmo pode realizar. Não podemos restaurar a nós mesmos. Não podemos limpar a nós mesmos. Não podemos reavivar o nosso próprio coração por nós mesmos. Esta é uma obra exclusiva de Deus. Por isso ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Veja você, que ele não pede um verniz, uma caiadura, algo epidérmico, superficial. Ele quer restauração. E ele entende que é preciso orar. Restaura, Senhor. Diante da crise, da sequidão, é necessário clamar aos céus. A oração é esse instrumento que Deus nos dá para recorrermos aos céus, para clamarmos a Deus e para recebermos de Deus restauração. Ele entende mais. Ele entende que só o Senhor pode fazer isso. Restaura, Senhor. Não há expediente humano. A solução não está nas mãos do homem, nem nas mãos da igreja, nem nas mãos de uma denominação religiosa, nem nas mãos dos ritos sagrados. Só de Deus vem a nossa restauração. Só Ele cura as nossas feridas. Só Ele balsamiza a nossa alma. Só Ele pode trazer conforto ao nosso coração. Só dele pode vir a nossa restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas veja você que ele está pedindo um tipo definido de restauração, como as torrentes do Negueb. E o Negueb, você bem sabe, é o maior deserto de Israel, da Judéia. Lugar arenoso, cheio de pedras, de cascalhos, de montanhas altaneiras, sem qualquer viço, sem qualquer vida. Mas ali acontece um fenômeno. De vez em quando, desce das montanhas pedregosas, de areias escaldantes, um rio de vida, as chuvas invernais, e aquelas águas descem em cachoeiras, rasgando as entranhas do deserto. E por onde essas águas descem, formam vadis, formam oásis, e tudo floresce, e tudo reverdece, e tudo passa a ter vida. Às vezes você olha para a sua vida e é um deserto. E você precisa clamar a Deus para que essas chuvas do Espírito desçam sobre a sequidão da sua alma, para que aquilo que está seco reverdeça e frutifique. O salmista está pedindo para Deus um milagre de reavivamento, de despertamento, de restauração. Mas agora, aquele que fizera uma olhada para o passado na lente do retrovisor, com gratidão pela redenção, libertação, que fizeram um olhar para o presente, clamando por restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Agora,
nesse tríplice olhar, nesse olhar tridimensional, ele vai olhar para o futuro, para frente, e vai dizer assim. Olha comigo, por gentileza, verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Agora é hora de investimento. É hora de olhar para frente, de investir no futuro. É hora de semeadura. E a semeadura é preciso sair para semear. Consta que o semeador saiu, mas não consta que ele voltou. E ele está semeando. Às vezes o solo é duro. Às vezes há resistência. São muitos os elementos que conspiram contra a semente. É o solo duro. É o solo cheio de espinho. É o solo superficial, pedregoso. São as aves que comem a semente, são os homens que pisam a semente. E todas as criaturas que há conspiram contra a semente, mas é hora de semear. Se o chão está duro demais, regue esse chão com as suas lágrimas, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Tem luta, sim. Tem prova também. Tem resistência também. Tem perseguição também. Às vezes você precisa fazer o evangelismo das lágrimas. Mas o resultado é seguro e certo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará, não triste, não mais chorando, mas com júbilo. Não de mãos vazias, mas trazendo seus feixes. Quando você investe, quando você planta, quando você semeia, quando você chora, você volta com alegria, volta com frutos, volta com gloriosos resultados. Eu quero encorajar você, na entrada de um novo ano, a olhar para trás com gratidão, a olhar para o presente com oração, a olhar para o futuro com investimento, com semeadura. A semeadura da bondade, do amor, a semeadura do Evangelho de Cristo. E talvez investir em tempos de crise não é tão fácil. Talvez você precisa chorar também e regar o solo com as suas lágrimas. Mas a promessa de Deus é que você voltará celebrando com os frutos do seu trabalho, com as bênçãos do Eterno, com vidas transformadas, com famílias convertidas, com a obra de Deus alargando as suas fronteiras. Esse é o olhar que queremos ter neste final deste ano. Um olhar tridimensional, gratidão, restauração e semeadura. Eu oro com você e com a sua família. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora nos assistem, para que no final deste ano e no início de um novo ano, nós tenhamos essa postura do salmista, de gratidão, de súplica e de semeadura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Com Deus, o choro de hoje pode se tornar a colheita de amanhã. Nos ajude a espalhar essa esperança. Torne-se um parceiro em missão do Verdade e Vida. Entre em contato conosco, mande aí um WhatsApp para o telefone que está aparecendo na tela. O código de área é o 11 947 18 94 50. Procurando saber como apoiar, se tornar um parceiro em missão, e a gente vai mandar um presente para você, esse devocionário Gotas de Esperança para a Alma, com mensagens escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, sempre buscando pelo @canal Verdade e Vida. Vamos semear a fé e colher alegria.